E aí, pessoal, beleza? Estamos prontos para mais uma aula de filosofia no projeto Conect Enem, nessa parceria com a RPTV e a Nona Direc, ok? Hoje vamos dar continuidade àquela discussão política que a gente começou a travar na aula passada e agora vamos falar das temáticas Estado, sociedade e poder. Os filósofos contratualistas. Desses vamos trocar uma ideia com três deles dessa escola dos contratualistas. Para início de conversa, é interessante a gente problematizar com Aristóteles, que está bem antes dessa escola e traz uma reflexão interessante ao dizer que o homem é um animal político. O que ele quer dizer com isso? Ele faz inclusive uma comparação da sociedade humana, das instâncias políticas e todo esse comportamento do homem político a o reino animal, a situação que é presente já na natureza. De que maneira? A comparar o homem com certos animais, como abelhas, como formigas, que elas vivem em comunidade, elas trabalham em benefício do bem comum e cada uma delas desempenha uma função, Aristóteles, baseado nisso, vai dizer que a natureza ela segue uma lógica política, ou ainda a política segue uma lógica natural. Assim, ele entende que o homem seja um animal político por natureza. É o próprio instinto, é a própria natureza humana que coloca ele nessa situação de desenvolver a política, viver em sociedade, construir o Estado e viver assim em comunidade, como nós temos essa noção até hoje. Porém, isso é um problema que nós às vezes nos questionamos. Será que é assim como Aristóteles está dizendo? A política, a movimentação política, ela vai ser algo que é próprio da natureza humana e que isso sempre foi assim? Ou houve um momento em que o homem decidiu por seus meios, por suas convicções individuais e também coletivas, a se organizar politicamente, formando o que a gente tem em nossa noção por Estado, por sociedade, por comunidade, pela noção de direitos e deveres, a noção de trabalho mútuo e conjunto, e a ideia de trabalhar e de se movimentar no sentido de procurar o bem-estar de uma coletividade e não apenas o bem-estar de si próprio. É essa questão que nós abrimos aqui para falar dos contratualistas. O Estado ele é um fenômeno da natureza ou é um contrato criado pelos homens para organizar a sociedade? Aqui já nós acendemos a primeira pista, porque que chamamos esses homens então de contratualistas. E aí, a ideia de Estado social. Como já falamos de Aristóteles, para ele o Estado é algo próprio da natureza humana. Essa situação se altera no século XVI, que, diga-se de passagem, há uma ebulição muito grande de ideias e de movimentos sociais, sobretudo na Europa, não só sociais, mas também políticos, econômicos, que estão acontecendo ali, que permitem uma mudança e uma multiplicação de ideias aqui. E nesse século XVI, a gente vai perceber que esses homens vão começar a pensar e a orientar as ideias no sentido de defender a ideia do Estado como uma criação política e não algo que sempre existiu na natureza humana. E aí os conceitos-chave que nós temos também de contrato social, um acordo feito entre as pessoas para uma instituição que se organize e arbitre as disputas que surgem no meio desse grupo, no meio dessa comunidade. Nesse sentido, temos também o conceito aqui de contratualismo, que vão ser aqueles que vão se debruçar sobre o contrato social. O contratualismo considera a sociedade humana e o Estado originados por um acordo ou contrato estabelecido entre os cidadãos autônomos, valorizando dessa maneira a liberdade individual. Sabemos que travando esse acordo, né, e ratificando esse acordo, esse contrato, essas pessoas vão ter uma intenção por trás de tudo isso,
que essa intenção tem a ver diretamente com a ideia de coletividade. É por isso que quando a gente fala normalmente de Estado, em uma discussão longe de ser filosófica, mas apenas em uma discussão corriqueira, essas outras palavras-chave, elas são bem presentes no nosso pensamento, como por exemplo, sociedade, política, poder, comunidade, sociedade, entre outras, porque todas elas estão mergulhadas nessa teia de pensamentos, aqui no que se refere ao contrato social e à existência do próprio Estado. Tá? E também a ideia de justnaturalismo, que é a doutrina segundo a qual existe um direito natural, do latim ius naturale, que tem validade em si e é anterior ao direito positivo. Como assim? Imaginemos a não existência do Estado. Se o Estado não existe, o que pode garantir os direitos? E ainda vamos mais longe. Existem direitos para o homem, de maneira geral, mesmo sem existir o Estado, ou seja, antes do Estado, há como existir direitos. Nesse sentido, alguns direitos não vão ser aqueles construídos pelo Estado, com debate, com formulação de leis, mas existem direitos que são, como a própria palavra já está dizendo, são direitos naturais. Independente de qualquer acordo social, esses direitos são existentes. Um exemplo claro, o direito à vida, ele vai ser percebido e aceito pela nossa razão, e também o direito à liberdade. É assim que nós iniciamos essa discussão, trazendo essa ideia de contratualismo e justnaturalismo para vocês, que vão estar presentes no pensamento desses filósofos contratualistas. O primeiro deles, esse jovem que aqui vos apresento, é o Thomas Hobbes. Aqui eu tenho o lado direito a fotografia dele, a pintura dele, e aqui do lado esquerdo uma obra importantíssima do seu conjunto de escritos, que é a obra O Leviatã. Nessa obra ele vai defender o seu ponto de vista no que se refere ao contrato social. Caso necessário, eu retorno esse slide para que a gente observe com mais detalhes os elementos da capa do livro que estão presentes no pensamento desse filósofo. Thomas Hobbes. Em que contexto o Hobbes vai escrever? Primeiro, Thomas Hobbes vai ser um ferrenho defensor do absolutismo político. Porque o que a gente tem para que observar de contexto histórico e observa Hobbes como ali seu defensor? Seguinte, antes do absolutismo político, o que a gente tinha na Europa, na verdade, eram conjuntos de vários reinos, bem fracos do ponto de vista da robustez política, uma vez que o que predominava antes do absolutismo era a Idade Média. E muita coisa da época medieval, ela não estava definida nas leis escritas, muitas vezes ela estava definida na lei do mais forte, por assim dizer, aquela lei que vai ser definida e vai passar a vigorar a partir da força. E era esse contexto que Hobbes vivia, ainda de construção e estabelecimento do regime absolutista, que ele quebrava tudo o que havia na Idade Média. Onde está o poder na Idade Média? Um pensador medieval disse que o poder naquela época é o poder com quem se dorme e com quem se come todos os dias, ou seja, aquele poder pulverizado dos senhores feudais. Enquanto que o absolutismo ele vai quebrar essa situação, porque de repente um desses nobres se coloca mais importante do que os outros, mais forte, estabelece o seu poder e ali ele vai passar a ditar e orientar uma unidade na moeda, uma unidade nos seus exércitos, uma unidade política, econômica e de certa forma social, que até então não existia antes, que ela mudava de feudo para feudo em quase todas as situações. Daí, essas revoluções políticas vão ser o pano de fundo para a base teórica do pensamento de Thomas Hobbes. O que ele diz? Ele fala, assim como os outros contratualistas, que existe um estado chamado de estado de natureza. E que estado é esse? É aquele em que o homem estava sendo livre para usar o seu poder da maneira que ele quisesse, para fazer o que ele tivesse vontade de fazer, e vez por outra, esse contexto ele proporcionava alguns choques, porque o interesse de um indivíduo se chocava com o interesse de outro indivíduo. E ali ele coloca uma máxima bem interessante, que a suma dela é: o homem é lobo do próprio homem. Vejamos esse trecho
do filósofo. Portanto, tudo aquilo que se infere de um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, infere-se também do tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida pela sua própria força e pela sua própria invenção. E o que é pior do que tudo, um medo contínuo e perigo de morte violenta. E a vida do homem é solitária, miserável, sórdida, brutal e curta. É esse cenário caótico que Thomas Hobbes enxerga o ser humano vivendo em sociedade ou vivendo nesse estado natural. O que pode garantir os direitos desses homens? Nada, uma vez que apenas a força daquele indivíduo ela está em seu favor. E vez por outra, ele vai encontrar outro indivíduo com maior força que vai lhe subjugar, pode lhe matar, pode lhe roubar, pode abusar dele em determinados momentos, e não vai haver outra lei ou outra segurança que o acoberte no caso dessa situação. Daí a frase, esse trecho é do livro O Leviatã, esse que a gente observou. Daí a frase que sintetiza o pensamento de Thomas Hobbes, nesse sentido que é: o homem é lobo do próprio homem. Então, para ilustrar um pouco, a gente tem uma roqueira brasileira que faz uma música muito interessante acerca disso, e um trechinho dela tá para vocês refletirem um pouquinho. Voltando então à capa do livro, a gente vai observar que Hobbes vai defender o soberano, que aqui está colocado, como aquele ser que vai arbitrar entre as disputas, e a única forma do homem defender-se dele mesmo é negando ou entregando a sua força, entregando o seu poder, se é que pode se considerar poder apenas o uso da força para defender-se a si mesmo, e entregando esse poder, abdicando dele em favor de um poder soberano, despótico, que vá ter condições de arbitrar essas disputas. Uma vez que o homem é lobo do próprio homem, isso quer dizer que o lobo ele ataca o seu próprio semelhante, de acordo com sua necessidade, de acordo com a sua vontade, na verdade. Então vai ser o rei, o rei absolutista, uma vez que o contexto da Europa vai ser esse, aquele que vai dar conta de atribuir, de arbitrar essas disputas. Inclusive a gente observa os símbolos aqui, uma espada e do outro lado de um cetro, dando a ideia de unir na mesma pessoa, na figura do rei, tanto o poder político quanto o poder religioso, para dar conta de ordenar essa sociedade, que assim Thomas Hobbes consegue ver. Essa para ele é a maneira de ordenar essa sociedade através da construção do Estado absolutista. O segundo contratualista é o filósofo John Locke. Aqui ele traz na sua obra Dois Tratados de Governo alguns pensamentos semelhantes aos pensamentos de Thomas Hobbes, porém ele traz uma inovação também que vai ser explicada de acordo com o contexto em que Locke escreve. Aqui a gente observa que já está estabelecida a ideia do absolutismo político. Porém, nesse fervilhar de ideias que eu já havia falado, a gente tem as revoluções inglesas e também o surgimento de uma classe que até então era inexistente e foi surgindo aos poucos, e aos poucos ela foi ganhando seu espaço na economia. De quem que eu estou falando? Da burguesia. Quando há aquele racha na Baixa Idade Média em que o comércio vai voltar a florescer
nas cidades especialmente, também na zona rural, mas nas cidades onde ele vai ser mais forte, tem uma classe social que até então não era vista. Ela atuava muito lentamente, muito ali nos bastidores, e ela vai ganhando cada vez mais força, que vai ser justamente a burguesia. Como essa classe, historicamente, ela via a sua atividade muito limitada pelo poder absolutista, uma vez que a ideia do absolutismo é a concentração de todos os poderes na mão de um rei e toda a sociedade está à mercê daquele poder, a exemplo da frase de Luís XVI, o ícone de Luís XIV, o ícone do absolutismo francês, quando ele diz o Estado sou eu, a gente observa que essa sociedade ela está à mercê da tirania desse rei que ele tem poderes absolutos. Então, quando essa burguesia vai surgir, ela vai começar a reivindicar para ela direitos políticos, uma vez que ela já alcançou uma importância econômica bem significativa, desde o surgimento das manufaturas até esse processo evoluir para a chegada das fábricas. Então, é interessante a ideia de John Locke aqui para fazer justamente essa quebra e para trazer a reflexão, a ideia de questionar o poder absoluto do rei. Por que um poder completamente absoluto e por que esse monarca ele não tem como dividir o poder com mais ninguém? Pois bem, Locke vai dizer que existem alguns direitos, assim como pensou também Thomas Hobbes, que são direitos naturais. O direito à vida, por exemplo, o direito à liberdade, que já era concebido por Thomas Hobbes, mas ele traz uma luz aqui diferente, que vai trazer uma novidade, que é justamente o direito à propriedade. E isso aqui, para John Locke, ele vai ser considerado um direito natural, uma vez que, pensa ele, estou eu na selva e preciso procurar minha sobrevivência. Lá eu consegui encontrar um pé de amoras. Eu colhi as amoras, eu guardei as amoras para mim. E se eu tive todo esse trabalho de procurar, de fazer a coleta daquele fruto, naturalmente aquele direito vai ser meu. É um direito de propriedade que a mim me cabe, uma vez que usei os meios e os artifícios para conseguir tal propriedade. E, vez por outra, John Locke considera que no direito, na época do direito natural ou do Estado em natureza, os seres humanos viviam governados pela razão. Tudo isso é dado pela divindade. E cada um sabia o que deveria fazer. Isso aí num estado de natureza. Porém, em uma situação ou outra, um indivíduo acabava por ferir o direito de outro indivíduo no que se referia a essa situação aqui, principalmente do direito natural, desde o direito à vida, o direito à liberdade e principalmente aqui o direito à propriedade. Uma vez que está em foco aqui a ideia da burguesia e a ideia do seu direito de propriedade e do seu direito também participativo no que se refere à política. Daí ele vai dizer quem que vai arbitrar no que se refere a essa situação. Assim como pensava Thomas Hobbes, uma monarquia vai arbitrar isso. Porém, está, de certa forma, implícito, ou até em alguns momentos explícito também, não a ideia de uma monarquia absoluta, como até então se tinha, mas a defesa de uma monarquia parlamentarista. Exatamente o que tanto batalharam aqueles burgueses e outras classes sociais que defenderam a ideia das revoluções ali na Inglaterra. Uma monarquia parlamentarista, uma vez que o parlamento seria esse mecanismo que também participaria diretamente no governo e representaria o interesse da soberania do povo, que foi quem colocou o rei lá. O rei não está lá por ordem de Deus, como queriam os absolutistas, como queria Thomas Hobbes, como queria Jacques Bossuet e aqueles outros que defendiam a ideia do direito divino dos reis, ou seja, o rei vai ser rei porque Deus garantiu esse direito para que ele governe. Para Locke, isso aí não existe. O que existe, na verdade, é que o rei foi posto de maneira representativa, para que assim ele representa toda uma coletividade que é o povo. E aí pode acontecer o seguinte, se o homem é governado pela lei da razão e ele coloca esse rei lá em cima, em algum momento pode ser que o rei não vá corresponder aos anseios do povo. Nesse sentido, o povo é quem vai ter condição
de modificar através do legislativo, modificar ou alterar o rei que ali foi escolhido e depois substituir esse rei por outro que vai dar conta dos anseios, vai dar conta das demandas que essa população vai ter. Então, por isso que ele nega a ideia de que o homem seja lobo do homem. Para ele não, porque se o homem mata em determinado momento, não é apenas por uma maldade, por uma natureza maldosa, mas é apenas para impor sua vontade ou tomar a propriedade de alguém. Nesse sentido, o rei, junto com o órgão do parlamento, vai ser aquele governo representativo que vai dar conta de arbitrar e trazer a justiça diante dessas disputas. Dentro de John Locke, então, a necessidade do Estado Civil, uma instituição para mediar os conflitos acerca da propriedade. E aí, o que aconteceria ao legislativo e também ao rei, também essa monarquia parlamentarista, por assim dizer, olhando o modelo inglês, se ela contrariasse esse desejo coletivo? Sobre ele cairia o peso do poder maior do que ele, ou seja, o poder da soberania da coletividade, o qual o havia constituído. Diferente de Thomas Hobbes, o ato da instituição do Estado não era uma abdicação de liberdade por parte do povo, entregando-a ao soberano, mas um ato de instituição de um poder representativo para garantir a liberdade e os direitos naturais da vida, da liberdade e da propriedade. Esse pensamento, ele segue aqui, eu vou abrir um pequeno parênteses para comentar também da situação defendida pelo filósofo Montesquieu, que justamente para evitar esse tipo de situação em que um modelo representativo não agisse com justiça, não representasse o poder soberano do povo para o qual ele foi constituído, para Montesquieu haveria a divisão de 3 poderes, porque para ele o poder limita o próprio poder. Nesse sentido, Montesquieu vai defender a ideia da divisão desse poder, que não é absoluto, como pensava Thomas Hobbes. Também não vai ser simplesmente um modelo com uma monarquia e um parlamento para limitar os poderes do rei, mas ele vai estar dividido da seguinte forma, em 3. Vai haver a existência de um poder executivo, a existência de um poder legislativo e a existência de um poder judiciário, ou seja, um deles vai executar as leis, o outro vai construir as leis, que serão executadas pelo primeiro, e o terceiro vai ser o que vai julgar as situações ocorrentes na sociedade de acordo com as leis construídas pelo segundo, de maneira que nenhum deles vai se sobrepor acima dos outros, mas cada um deles vai se autorregular no que se refere à sociedade. E aí pensemos, qualquer semelhança com a realidade, ela é mera coincidência. Copiou? Mas quando vemos em determinada situação de um representante do povo cair em uma situação de corrupção e esse processo, no que se refere à lei, que foi imputado sobre aquele transgressor, ele vai ser arquivado por um membro do judiciário. O que seria isso? Meu Deus. Gente, Montesquieu deve estar nesse momento se revirando lá na sepultura, porque não era isso que ele queria. Porém, em alguns lugares, que nós não vamos citar aqui aonde exatamente, ocorrem, eles contrariam completamente esse princípio de justiça trazido por Montesquieu no que se refere à justiça e à garantia desses direitos que são naturais, nesse sentido, para a sociedade humana, seja ela qual for, uma vez que são direitos que foram garantidos antes mesmo da existência de qualquer Estado ou de qualquer organização política. Bem, beleza. Fechando parênteses, vamos seguir aqui essa estrofe que vai trocar uma ideia com o Locke, nesse pensamento dele aqui. A liberdade do homem em sociedade consiste em não estar submetido a nenhum outro poder legislativo senão aquele estabelecido no corpo político mediante consentimento, ou seja, mediante a aceitação da população, daquela comunidade, e não uma ideia de abdicar do seu poder em favor de outro poder e assim ficar sem ele. Nem sob o domínio de qualquer vontade ou sob a restrição de qualquer lei
fora as de promulgar o legislativo segundo o encargo a este confiado. Mas a liberdade dos homens sob um governo consiste em viver segundo uma regra permanente, comum a todos, desde o ministro do Supremo Tribunal Federal até esse reles professor que está aqui trazendo reflexões filosóficas para vocês, ou seja, todos. Um governo que consiste em viver segundo uma regra permanente, comum a todos nessa sociedade e elaborada pelo poder legislativo nela erigido. Liberdade de seguir minha própria vontade e não de estar sujeito à vontade inconstante, incerta, desconhecida e arbitrária de outro homem. Esse é um trecho de Dois Tratados de Governo, de John Locke. E aí chegamos ao terceiro filósofo, que é o Rousseau. Para Rousseau, ele fala de um contrato social também à semelhança dos outros. Porém, ele traz uma ideia de igualdade que vai ser pensada muito mais firme do que os outros dois. Porque para Rousseau, o contrato social ele só tem razão de ser se ele for um contrato assinado entre semelhantes. Que por mais que tal pessoa ocupe um cargo político de importância, ele está sujeito às mesmas situações jurídicas, legislativas, penais, seja quais forem, que os outros membros da comunidade. Para Hobbes, o que a gente tinha lá atrás quando eu falava de estado de natureza? Hobbes entendia aquilo ali como um estado de caos, um estado de barbárie, um estado de anarquia em que cada um defendia o seu ponto de vista e isso sempre ocasionava em morte, ocasionava no ato de ferir os direitos, ocasionava em roubo, no sentido de que um, procurando a sua individualidade, não respeitava os direitos do outro. Para Locke, o estado da natureza ele vai ser um estado de liberdade, eventualmente ferida por um grupo ou por um indivíduo, sobretudo no que se refere à propriedade. E para Rousseau? Rousseau vai pensar a coisa um pouco diferente. Ele pensa num estado de natureza. Quando eu estou falando disso aqui, eu estou falando daquele estado antes da existência de qualquer instituição política, o chamado estado de natureza. Para ele, aquilo ali era a mais plena liberdade possível, justamente pela ausência de propriedade. Em outras palavras, Rousseau está querendo dizer que era uma coisa linda, porque cada indivíduo seguia a sua própria vida e não houve até então ninguém para chegar a levantar e dizer, esse pedaço de terra aqui é meu e aqui ninguém entra, eu vou cercar aí, quem entrar eu vou matar. Para Rousseau aquilo ali vai ser justamente o início do caos, o início do filme de terror, ele vai estar justamente no início da propriedade privada, né? Aí essa reflexão, a origem da sociedade civil está na origem da propriedade. A fundação histórica da sociedade civil está no ato do primeiro ser humano que cercou um terreno e afirmou, isto é meu, tendo encontrado aceitação por parte de seus semelhantes. Ou seja, até enquanto o estado de natureza não previa essa desigualdade com o surgimento da propriedade privada, até então estava beleza. Só que no momento que alguém criou a sociedade civil, ela podia muito bem ter como intenções por trás de tudo isso, por trás desse discurso, era justamente legitimar a desigualdade, uma vez que a propriedade privada ela vai aparecer. Nesse sentido, é pensamento dele dizer que o pacto social ele não surge do interesse da coletividade, mas da elite, a fim de salvaguardar sua posição dentro dessa desigualdade social, ou seja, garantir o seu status quo e dar um jeito de conseguir que esse Estado seja legitimado através de leis escritas, através de instituições solidamente estabelecidas, ou seja, do Estado. Mas como estabelecer um pacto social que assegura a liberdade e não a escravização dos indivíduos? A resposta é simples e todos nós sabemos que é bem válido esse pensamento dele aqui, no que ele diz que o que vai garantir isso é justamente a educação. Na sua obra que ele escreve sobre educação, que é a obra Emílio, ele vai falar justamente de um sistema educacional que vai ser tão brilhantemente desenvolvido que ele não deixa ninguém de fora. No momento que o ser for instruído, for educado e haja a consciência, a compreensão de que essa desigualdade ela vai gerar um efeito muito nocivo na sociedade,
é que a gente vai ter condição perfeita de construir tanto um Estado social, no sentido de instituições políticas, como também um bom andamento de uma sociedade em que não haja esse tipo de problema, esse tipo de desigualdade, muito menos um Estado criado apenas para legitimar essa situação de Estado e sociedade para mediar os conflitos entre as pessoas. Ok? Finalizada essa parte aqui dos filósofos contratualistas, a gente vai trabalhar aqui algumas questões dentro dessas reflexões. Primeira questão: o contratualismo é uma escola de pensamento a partir da qual várias interpretações sobre a natureza humana e o surgimento das sociedades civis foram concebidas. Para os contratualistas, o ser humano era como uma tábula rasa, pois nascia completamente desprovido de qualquer tipo de ideia ou consciência. Vivia em um estado de natureza anterior às organizações sociais ou políticas que temos hoje. Era um animal desprovido de qualquer tipo de capacidade de relação social. Era o único ser vivo no planeta capaz de manter relações sociais. A alternativa A faz a gente lembrar de alguma coisa da aula anterior, né? A alternativa C, ela acaba com o ser humano. E a alternativa D, ela contraria o que a gente começou na aula, uma vez que animais também têm algumas dessas capacidades de relações sociais, como por exemplo aquela comunidade de abelhas. Nesse sentido, como a gente está trabalhando uma questão que fala no geral para os contratualistas, sobra a nossa alternativa B. O ser humano vivia um estado de natureza anterior às organizações sociais ou políticas que temos hoje. Segunda questão. Thomas Hobbes acreditava que o homem era lobo do homem. O que Hobbes quis dizer com isso? Que o homem, assim como os lobos, relacionava-se em alcateias, formando uma hierarquia em que o objetivo comum era a obtenção de alimento. B. Que o ser humano passou a ver na figura do lobo um espelho de suas atividades sociais, de forma que, em algumas sociedades, o lobo ainda é uma figura simbólica. C. Que o homem é capaz de agir como predador de sua própria espécie, podendo ser cruel, vingativo e mau, quando lhe fosse conveniente em seu estado de natureza. E D. Que a amizade entre os seres humanos era comparável à relação próxima que os lobos possuem em uma alcateia. Essa questão aqui ela é interessante. Quando ela coloca, por exemplo, a alternativa A, que pode dar aqui uma dúvida, nós estamos falando do contexto de Hobbes, quando ele diz que o homem era lobo do homem, ele está falando de um estado de natureza. Se havia um estado de natureza em que o que predominava eram as intenções individuais, então não tem como a gente imaginar o homem numa sociedade vivendo em alcateia em busca da obtenção de alimento, ou seja, em busca de um bem comum para todos os membros ali. Isso aí está muito mais parecido com já a época do contrato social firmado posterior ao estado de natureza. Nesse sentido, a alternativa que vai fazer mais sentido vai ser a alternativa C, que o homem é capaz de agir como predador de sua própria espécie, ou seja, o homem é lobo do homem, o homem pode caçar o próprio homem ou matar o próprio homem. John Locke acreditava que o homem era uma criatura naturalmente racional e social, com inclinação para o bem e um forte senso de amor ao próximo e empatia pela dor alheia. Nesse sentido, o que motivaria o homem natural de Locke a se sujeitar ao contrato social? Entenda, ele vai enxergar o homem, John Locke enxerga o homem de uma maneira um pouco mais positiva do que enxergou Thomas Hobbes. Se aparentemente esse estado era melhor, por que então vai haver essa criação do estado do contrato social? Alternativa A. O homem natural para Locke, apesar de racional, não era invariavelmente bom. O amor ao próximo e o egoísmo ainda faziam parte de sua índole. Isso prejudicaria o estabelecimento de uma sociedade harmoniosa sem que houvesse uma entidade de mediação de conflitos. B. O texto engana-se. O homem natural de Locke
jamais se sujeitaria ao contrato social, já que as liberdades individuais do homem natural não seriam abandonadas. C. O contrato social implicava o abandono da selvageria e da barbárie em que o homem vivia. E D. A perpetuação da paz natural que o ser humano e suas relações sociais proporcionavam no estado de natureza. Para nós, a alternativa mais coerente vai ser essa alternativa, exatamente A. Porque ele diz que apesar de irracional, o homem não era invariavelmente bom. Vez por outra, em situações esporádicas, havia o ato de ferir o direito de outro indivíduo. Principalmente naquela discussão que até então era nova, que era o direito da propriedade como um direito natural. E para isso é que John Locke vai enxergar a importância do Estado Social, que é aquele que vai arbitrar nesse sentido aí, vai trazer uma ideia de igualdade no sentido de garantia dos direitos naturais, entre eles a propriedade, ok? E nossa última questão é uma questão relacionada a Rousseau e a gente tem exatamente o trecho de sua obra, do Contrato Social, uma questão da Unicamp. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. A ordem social, porém, é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Haverá sempre uma grande diferença entre subjugar uma multidão e reger uma sociedade. Sejam homens isolados, quantos possam ser submetidos sucessivamente a um só. E não verei nisso senão um senhor e escravos, de modo algum considerando-os um povo e seu chefe. Trata-se, caso se queira, de uma agregação, mas não de uma associação. Nela não existe bem público, nem corpo político. Contrato Social, 1762. Nesse trecho apresentado, o autor A. argumenta que um corpo político existe quando os homens encontram-se agregados em estado de igualdade política. B. reconhece os direitos sagrados como base para os direitos políticos e sociais. C. defende a necessidade de os homens se unirem em agregações em busca de seus direitos políticos. E D. denuncia a prática da escravidão nas Américas, que obrigava multidões de homens a se submeterem a um único senhor. Antes da gente apontar aqui a alternativa correta, eu quero pensar vocês que estão em casa, que têm essa noção de Estado, de sociedade, de direitos e de deveres, o que pensarmos em uma sociedade que garante cartão corporativo para alguns membros de um parlamento, que garante imunidade parlamentar para membros desse governo e garante uma série de privilégios, os colocando acima dos indivíduos, acima da sociedade a qual eles dizem representar. É essa ideia que vai nortear, de certa forma, essa resposta que Rousseau vai trazer com o seu pensamento, que é justamente, provavelmente você já sabia, é a letra A. Com o pensamento, Rousseau está ali argumentando que um corpo político ele existe quando os homens encontram-se agregados em estado de igualdade política, uma vez que as instituições políticas nada mais são do que elementos representativos da vontade geral da soberania popular. Ok? Finalizada essa aula, eu espero você no nosso próximo encontro. Valeu!